Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é a construção de sentido. E eu já começo trazendo para vocês duas tirinhas. Na primeira, meu pai finalmente bateu as botas. E quando foi isso? Hoje. Entendi. E ele estava doente? Não. Elas estavam sujas de areia. Na segunda tirinha, rapaz, esse mundo está de cabeça para baixo. Você acha mesmo? Gente, todo enunciado busca construir um sentido. E a palavra é a sua matéria-prima, é o ponto de partida para a comunicação. A língua sofre influências sociais, históricas, geográficas. Entretanto, possui uma organização, obedece regras. Todo falante conhece suas leis combinatórias e constrói o seu discurso respeitando essas leis. O usuário da língua adquire conhecimento dos fonemas, dos grafemas, e ao ouvir esses fonemas, constrói automaticamente uma imagem. Por exemplo, ao escutar menino, o falante pensará em alguém do sexo masculino e não em uma árvore. Por quê? Porque todos constroem um significado a partir de conceitos que são pré-estabelecidos. As palavras não aparecem isoladas, desconectadas, elas se organizam em enunciados, precisam fazer sentido. Se houver comunicação, há uma frase, caso contrário, existe apenas um amontoado de palavras. É possível perceber que a palavra e a frase estão constantemente interligadas. Para a semântica, o significado é essencial. As palavras não devem ser analisadas isoladamente, porque sem um contexto não haverá sentido. É importante perceber também que a ordem que as palavras são dispostas, a forma como a pontuação é utilizada, pode modificar a mensagem e truncar a comunicação. A ordem das palavras segue determinados critérios, para que não se torne agramatical, porque há a possibilidade de inversão dos termos. Quando isso acontece propositalmente, pode acrescentar expressividade ao enunciado. No entanto, sendo feito sem critério, pode sim truncar a comunicação. Todo enunciado é construído para fazer sentido ao receptor, e quem auxilia nesse processo é o cérebro, conhecedor das inferências e leis combinatórias. Começamos aqui com a definição de contexto. Do latim, a palavra contexto significa reunião, conjunto, sucessão. Se a palavra texto significa tecido, o contexto representa o ato de tecer. A gente sabe que a leitura do texto se dá a partir do processo de decodificação, quando nós temos contato com o conteúdo e buscamos compreendê-lo. Existem elementos que nos ajudam a interpretar os textos que estão à nossa volta, mas para que se possa compreender bem um texto é necessário identificar o contexto no qual ele está inserido e do qual eu já falei um pouquinho para vocês. Essa identificação vai depender do conhecimento sobre o que está sendo abordado e as conclusões referentes ao texto. Em determinados textos, a informação sobre acontecimentos passados contribui para a sua compreensão. Observe o seguinte enunciado: que belo dia! Se a gente não levar em conta o contexto, a gente não pode explicar o sentido dessa frase. A gente pode imaginar qualquer coisa, que ela pode se referir a um dia agradável, a uma rotina que não tem nenhum imprevisto, ou até a alguém que ganhou na loteria. O dia belo, ele pode ter vindo, né, depois de muito tempo de chuva, ou de repente muito sol escaldante, de repente vem uma chuva, não é? Vai depender muito do contexto, vai depender muito da situação. Nesse segundo caso, Marcos acordou atrasado para o trabalho, tomou um ônibus lotado que quebrou durante o trajeto, tomou um táxi para não se atrasar, mas teve que descer a 3 quarteirões do edifício onde trabalhava, pois como chovia muito, uma árvore caída na pista impedia a passagem de veículos. Chegou ao trabalho atrasado, em 1h30. Ofegante e nervoso, ele brada: que belo dia! Bom, nesse contexto, essa frase significa que dia horrível. Então, no primeiro enunciado, existe uma multiplicidade de sentido, a gente pode ter várias interpretações. Já no segundo, não. Dependendo do contexto, essa frase se limita a uma única interpretação, inclusive irônica. O contexto situacional é formado por informações que estão fora do texto, novamente aí, sejam elas históricas, geográficas, sociológicas, literárias, e é essencial para uma leitura eficaz. Vai aproximar o interlocutor do leitor.
Denotação e conotação. Trouxe para vocês os termos para a gente diferenciar. E o que melhor caracteriza o sentido denotativo são os verbetes retirados dos dicionários. Por quê? Porque eles têm o máximo de cuidado com o uso, com o sentido literal das palavras. Então, a denotação vem a ser o sentido literal das palavras, o uso real das situações. Tenho aqui definições para hibisco e para circo. Vou ler uma para vocês. Hibisco, denominação comum às plantas do gênero hibiscus, da família das malváceas, originárias de regiões tropicais e subtropicais, providas de alcaloides, com folhas denteadas e grandes, cultivadas especialmente pelas flores exuberantes, de cores variadas, com propriedades medicinais e para a produção de chás. Beijo, graxa. Definição de hibisco retirada do dicionário Michaelis. Então, nós temos aí a palavra hibisco sendo definida e o uso do texto em máximo sentido literal. Conotação é o que a gente chama de sentido figurado. A gente sai do uso real, do sentido literal do texto e passa a usar o sentido conotativo. Conversas informais, isso é muito comum, mas também o sentido conotativo está muito presente em vários gêneros literários, como as narrativas, poesias, etc, etc. Trouxe uma tirinha para a gente brincar um pouquinho. Isaías, quebra um galho para mim. Claro, que bom, preciso que, antes que o rapaz terminasse de pedir o favor, o menino, né, de blusinha roxa, entendeu a frase que chegou para ele no sentido literal. Ele literalmente quebrou um galho para o colega. O colega, na verdade, estava usando o sentido conotativo, pedindo apenas um favor. Trouxe 2 poemas para ilustrar também o sentido conotativo. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Camões. José, e agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José, e agora você? Carlos Drummond de Andrade. Novamente brincando um pouquinho com as tirinhas. Quero um hambúrguer? Quero, completo, mas suspenda o pepino. Ele devia ter dito por quanto tempo. Nossa Senhora. Então, nós usamos aqui na fala de Aga o sentido figurado, né? Suspenda o pepino. E o rapazinho aqui entendeu no sentido literal. Né? Ele realmente está suspendendo e segurando o pepino, não sabe por quanto tempo. Embaixo, aviso, pegue a alface do alto da pilha, ou cabeças vão rolar. Na verdade, a frase é direcionada, né, às cabeças de alface, que literalmente vão rolar caso eles mexam na pilha a partir da base, né? E o sentido figurado, cabeças vão rolar, significa que alguém vai pagar o pato caso eles mexam da forma errada ou peguem a alface aqui da forma errada. Bom, hiperonímia e hiponímia dizem respeito aos conjuntos, aos subconjuntos relacionados à nossa língua. Eu fiz aqui uma comparação com a matemática, porque quando nós estudamos os conjuntos, a gente trata disso, a gente brinca um pouco com isso. Então, digamos que nós formássemos um conjunto de frutas. O que estaria dentro desse conjunto? Eu teria a maçã, a banana, a laranja, o melão, a melancia, todas essas frutas representando o conjunto frutas. Então, como definição, nós temos a hiperonímia, como, né, o próprio prefixo já indica para a gente, conferindo a ideia de um todo. Na verdade, essa palavra ela vai promover outras ramificações, ela vai gerar outras ramificações, vai representar o todo. E a hiponímia é justamente o oposto do conceito da palavra anterior. Ela vai representar cada item de um todo, cada parte de um todo. Então, maçã, banana, laranja, melão, melancia são hipônimas. Trouxe para vocês uma tabela com outros exemplos que têm a mesma relação semântica.
Então, por exemplo, o que representaria um todo? Uma palavra hiperônima, ave. O que poderia ser o hipônimo de ave? Codorna, galinha, peru, pato, fazão. Hiperônimo, acontecimento. Hipônimo de acontecimento, festa, comício, passeata, reunião. Hiperônimo, inseto. Hipônimo de inseto, mosca, pernilongo, barata, formiga. Hiperônimo, sofrimento. Hipônimo, dor, tristeza, angústia. Para afindar, trouxe um texto para vocês que é do módulo de vocês. É uma brincadeira a respeito da riqueza da nossa língua. As palavras polissêmicas, ou seja, o autor ele fica indignado porque nós temos uma variedade muito grande de palavras. Nós podemos, através do jogo de letras, fazer várias combinações para criar palavras que não se repitam, e nós muitas vezes utilizamos a mesma palavra para definir diferentes coisas. Então isso muitas vezes causa uma confusão mental em algumas pessoas, e aí ele brinca um pouco com isso nesse texto. Então vamos lá. Quero comer mangas em mangas de camisa, curtir os baratos da vida sem pensar em monstruosos insetos. Que manga seja tanto o fruto da mangueira quanto o braço da camisa é um desses indícios pequenos, mas incontornáveis de que a humanidade está fadada ao fracasso. Veja, as combinações entre as consoantes e as vogais são infinitas. Os frutos, as partes da camisa e os demais itens desse mundo, não. Se usamos o mesmo nome para duas coisas tão distintas, é porque a bagunça é ampla, geral e irrestrita. Eu sei que a língua não surge por decreto. Palavras brotam como árvores, esgarçam-se como camisas. Às vezes também mudam de significado. A fruta vira compota, a blusa pano de chão. Mas assim como os pomares têm seus agricultores e as roupas as costureiras, o vernáculo conta com os gramáticos para trazer mais racionalidade à selva da comunicação. Se em vez de ficarem depenando os tremas dos pinguins indefesos em inúteis reformas ortográficas, eles se dedicassem a uma reforma semântica, tudo ficaria mais simples. A partir de 1º de janeiro de 2014, a manga da camisa passa a chamar-se lafana, ou bada, ou splof. Eu particularmente prefiro lafana. A partir de 1º de janeiro de 2014, os cabos do exército passam a chamar-se subsargentos, ou zartos, ou nham nham plaplum. Eu particularmente prefiro nham nham plaplum. Os novos termos, contudo, pouco importam. Fundamental é deixarmos de viver nessa barafunda em que uma mercadoria que não é cara, rosto, é barata, inseto, em que os budistas são liderados por lamas, em que 3 pessoas e uma rachadura num copo, uma única rachadura, olha só, são chamados de trinca. Polissemia é o nome da lambança, vem do grego poli, vários, mais sema, significado. E muito me admira que gramáticos tenham se reunido, se debruçado sobre o problema e surgido não como uma solução, mas com essa palavra bonita e pomposa. Lembra-me aquela placa, atenção, buracos na pista. Não era mais fácil consertar a estrada? Minha vontade é arrancar a placa e botar sobre um buraco. É pegar polissemia e batizar com ela as mangas da camisa, ou o molho tártaro, ou o tártaro dos dentes, ou o povo da Tartária. Não se trata apenas de um purismo. A polissemia atrapalha a vida das pessoas. Toda vez que chamo meu amigo Caio, por exemplo, projeta-se em algum canto do meu cérebro a imagem deste que vos escreve caindo num bueiro. Quando faço um galo na cabeça, quase escuto cacarejos. Quando ouço falar em banco de dados, penso numa porcaria de um banco feito com dados. São neurônios mobilizados inutilmente, sinapses jogadas no lixo. É um pedacinho da nossa experiência na Terra que entra pelo cano, como eu quando penso no Caio. Ora, gastemos nosso tempo com o que importa. Quero comer mangas e mangas de camisa, quero dar cabo desse problema, curtir os baratos que a vida oferece, sem pensar em monstruosos insetos, em Kafka, que nasceu em Praga, sinônimo de peste, que nada tem a ver com Budapeste, que além de peste tem Buda no nome. Antes Buda do que Tcheca. Pensa a senhora de mente suja, mas não eu, pois jamais faria tais insinuações no jornal de família, e só vim aqui por amor à língua e ao nosso povo perdido nesse murundu polissêmico. E com muito bom humor a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.